Graça e paz, queridos irmãos, queridas irmãs, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais uma aula no canal Conectados com a EBD, o seu canal de estudos bíblico-teológicos. Hoje, por bondade de Deus, por graça e misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, dando continuidade ao estudo das lições bíblicas da classe de adultos, a Igreja em Jerusalém, doutrina, comunhão e fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições, estudaremos a lição de número 4 para o dia 27 de julho de 2025, uma igreja cheia do Espírito Santo. O texto base para esta lição se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, Atos capítulo 4, versículo de número 24 ao versículo de número 31. Hoje fundamentaremos esta lição baseando-se neste texto sagrado. A verdade, o texto áureo, e tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Atos capítulo 4, versículo de número 31. A verdade prática diz o seguinte: uma igreja cheia do Espírito Santo suporta aflições, ora com poder e ousa no testemunho cristão. Eu vou repetir mais uma vez. Uma igreja cheia do Espírito Santo suporta aflições, ora com poder e ousa no testemunho cristão. Então, baseando-nos nestas informações, nestas referências, hoje a nossa reflexão parte da ideia: como deve se comportar a Igreja de Deus, a Igreja de Cristo, no meio de uma geração perversa, cruel e pecadora. A partir do capítulo de número 4, versículo 24 ao 31 de Atos dos Apóstolos, nós identificamos uma marca gloriosa da Igreja do Senhor, da Igreja primitiva em Jerusalém. Eu estou me referindo à perseverança. Dentre tantas marcas da Igreja, a perseverança nós destacaremos hoje através desta lição. E vale já lembrar, já convém salientar, que essa perseverança, ela habilita a Igreja do Senhor a, primeiro, suportar as aflições, depois, resistir às tentações, por fim, superar as provações e glorificar ao nosso amado Senhor Jesus Cristo. Então lembremos-nos que uma igreja perseverante, ela é capacitada para dar testemunho de sua fé, mesmo em meio ao fogo da provação, conforme nós identificamos na primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 12, pois ela é habilitada, capacitada pelo nosso amado Espírito Santo. Uma outra marca a ser destacada nesta lição é que a igreja, ela é cheia do Espírito Santo, e essa capacidade, esse enchimento do Espírito Santo é que prepara, é que habilita a igreja a orar com poder e impactar o mundo. Essa oração desta igreja cheia do Espírito Santo vai fortalecendo a igreja dia após dia, capacitando-a para testemunhar de maneira eficaz na proclamação do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, com autoridade, com graça e com poder. A lição, ela está dividida em 3 tópicos. No primeiro tópico, nós já vamos identificar uma das marcas desta igreja. Ela é uma igreja perseverante. Repito mais uma vez para você guardar isso no seu coração. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja perseverante. Ao
perseverar, como nós também vamos identificar, em especial em Atos 4:32, mostrando de maneira categórica que a igreja perseverava. Ao perseverar, nós observamos que essa igreja ela vai suportar o sofrimento. Após a pregação junto à Porta Formosa, Pedro e João foram presos, Atos capítulo 4, versículo de número 3, e ameaçados por pregarem em nome de Jesus, conforme verificamos em Atos 4, 17. Foi dito a esses apóstolos, Pedro e João, que, destaco duas palavrinhas, não falassem nem ensinassem no nome do Senhor. Os apóstolos Pedro e João terminantemente foram orientados a não falarem nem ensinarem no nome do Senhor, conforme verificamos em Atos capítulo 4, versículo de número 18. A ordem, portanto, era clara, mas eles estavam dispostos a pagar o preço por não seguir tal ordem. Eles suportariam tudo por amor a Cristo. Isso também é uma das muitas marcas da igreja primitiva, da igreja de Jerusalém, suportar o sofrimento por amor a Cristo. Agiam com perseverança, e isso só foi possível porque eles haviam sido cheios do Espírito Santo. E ao receberem essa graça de Deus, ao serem cheios do Espírito Santo, essa igreja agora, a exemplo de Pedro e João, elas vão perseverar em meio ao sofrimento. E isso vai mostrar para nós que tal perseverança vai lhes dar força suficiente para serem corajosos, para terem coragem, mesmo diante da oposição. Sim, meus irmãos, a atitude de Pedro e João demonstra que a presença do Espírito Santo concede coragem sobrenatural. Mesmo quando confrontados por autoridades religiosas poderosas, eles não recuaram. Essa ousadia é uma evidência de que o sofrimento, por mais intenso que ele seja, pode ser enfrentado com firmeza quando o Espírito Santo fortalece os nossos corações, a exemplo do que está escrito em Atos 4:13. A coragem espiritual é uma virtude da comunhão do crente, do cristão com seu Deus. Além do mais, esta coragem é evidenciada por estes apóstolos, esse sofrimento, essa perseverança em meio ao sofrimento, ela também vai evidenciar aqui na vida deles uma prioridade da missão acima da segurança pessoal. Os apóstolos abrem mão de sua segurança pessoal para cumprirem a missão que receberam de Jesus Cristo. Apesar da ameaça real de punição, os apóstolos escolheram obedecer a Deus ao invés de obedecerem aos homens. Quando eles dizem, vocês não podem falar, vocês não podem ensinar, eles vão perguntar, importa-nos obedecer mais a Deus ou aos homens? Isso revela que uma igreja cheia do Espírito Santo não se move pela autopreservação, mas pela fidelidade à missão de Cristo na sua vida. Sofrimento, para esses crentes, é encarado como parte natural do discipulado e não como um sinal de fracasso ou abandono divino. Além disso, nós também queremos destacar que essa igreja perseverante, que suporta o sofrimento, essa perseverança vai lhes proporcionar unidade e fortalecimento comunitário. Repito, unidade e fortalecimento
comunitário da comunidade cristã, da igreja do Senhor. Após serem soltos, Pedro e João retornam à comunidade, voltam para o seio da igreja e juntos oram pedindo, pasmem, oram pedindo mais ousadia para continuarem pregando a santa palavra de Deus, o poderoso evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O sofrimento enfrentado por indivíduos fortaleceu toda a igreja. O Espírito Santo não só conforta individualmente, mas também promove unidade sobrenatural que ajuda a igreja a enfrentar provas coletivas com fé e esperança renovadas. Logo, uma igreja continuamente cheia do Espírito Santo suporta as aflições e o sofrimento desta vida. J. Rodman Williams falou: a plenitude do Espírito não remove o sofrimento, mas dá poder para enfrentar o sofrimento e transformá-lo em testemunho. Donald G. afirmou: o Espírito Santo não é dado apenas para experiências emocionantes, mas para nos capacitar a viver e sofrer por Cristo com dignidade e poder. Mike Pirman afirmou: a plenitude do Espírito não isenta o cristão da perseguição. Pelo contrário, ela o equipa para enfrentar a perseguição com fidelidade. No segundo subtópico desta lição, essa igreja perseverante, ela não negocia os seus valores. Ao prenderem os apóstolos, os sacerdotes tentaram proibi-los de duas coisas que eu citei anteriormente, mas vou dar ênfase agora, conforme nós vemos no capítulo 4, versículo de número 18. Eles queriam proibir os apóstolos de falarem em nome de Jesus. Falar, compreendamos como pregar. Eles não queriam que os apóstolos pregassem o evangelho. Também não queria que os apóstolos ensinassem no nome de Jesus. Chama a sua atenção mais uma vez: ensinar e pregar. Nobre missão da igreja aqui na terra, que daqui a pouco daremos um pouco mais de ênfase. Ao ouvirem tal afirmação, os apóstolos vão questionar: importa-nos obedecer mais a Deus, quem nos deu a missão, ou a vocês, meros homens? Ao afirmarem isso, eles estão literalmente evidenciando que não negociariam os valores que o Senhor lhes confiou, que não negociariam a missão que o próprio Jesus lhes confiou: ensinar e falar em seu nome. Mas que valores são estes, irmãos, apresentados aqui especificamente, pensando nas palavras ensinar e falar? Quando eu me refiro ao ensinar, eu estou me referindo a didaquê. Quando eu falo de didaquê, eu estou me referindo à nobre missão de fazer discípulos. Sim, é missão da igreja fazer discípulos. Mas além de proibir os apóstolos de ensinarem, eles também não queriam que os apóstolos nem a igreja falassem em nome de Jesus. Quando nós nos referimos a falar em nome de Jesus, nós estamos pensando no ato de pregar o evangelho. E esse pregar aqui é querigma. Pregar e ensinar são valores que a igreja não pode abrir mão. É nossa missão pregar o evangelho para ganhar vidas para o reino de Deus e discipular essas vidas para que o nome do Senhor seja glorificado e o reino se expanda gloriosamente.